E o que é importante quando a gente vê essa parte de trigonometria no triângulo retângulo? A gente vai ver o triângulo retângulo como, vamos dizer, a essência, né, da trigonometria aqui. Porque a maior parte dos exercícios que a gente vai pegar aí de Enem, ele vai estar cobrando trigonometria no triângulo retângulo. E o que é a trigonometria no triângulo retângulo? Primeiro, a gente tem que entender as características do triângulo retângulo. Por exemplo, no triângulo retângulo, eu sempre tenho alguns elementos importantes, né? E quais são esses elementos importantes? O ângulo reto está sempre oposto à hipotenusa, né? Então, o maior lado é a hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, né? Os outros dois lados aqui, que formam um ângulo de 90 graus, a gente chama eles de catetos, tá? Catetos e cateto. Beleza? Então, esse é o básico aqui do triângulo retângulo, né? E aí, quando a gente passa para o básico do triângulo retângulo, a gente vai estudar sobre teoremas de Pitágoras, né? Por quê? Porque o teorema de Pitágoras, ele é basicamente o rei do triângulo retângulo aqui. A gente sempre resolve maior 90% dos exercícios por teorema de Pitágoras. Só que, além disso, a gente tem que perceber que essas relações angulares aqui, ó, elas são bem importantes. Por exemplo, esse ângulo de 90 graus, ele sempre está oposto para o maior lado. E a soma desses dois outros ângulos aqui sempre dá 90 graus, ou seja, esses ângulos são complementares. Então, é importante a gente lembrar disso, que quando a gente for ver na trigonometria, que o cosseno desse é igual ao seno desse, né? A gente vai ver isso mais para frente com calma, mas fiquem aí na cabecinha de vocês. Olha só, então o que é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele me fala o seguinte, que se eu pegar o quadrado aqui da hipotenusa, o quadrado do maior lado desse triângulo, vai ser igual à soma dos quadrados desses lados aqui, né? A demonstração disso fica clara quando ele pega aqui, ó, quando ele faz um quadrado inscrito a esse quadrado maior. E a gente percebe aqui que a gente tem, ó, os lados A, B e C, né? E se eu fizesse isso aqui, ó, se eu fizesse essa área aqui, ou seja, se eu fizesse B mais C ao quadrado, né, eu teria aqui 4 triângulos desse, mais um triângulo, um quadrado aqui de lado A. Olha só, 4 triângulos desse aqui, mais um quadrado aqui de lado A. Né? Isso seria igual a meu lado B mais C ao quadrado. Beleza? Então, olha só que interessante, gente. Então, eu teria aqui 2BC seria igual a ao quadrado. Se eu ver aqui que o meu A, né, eu tenho essa relação aqui, ó, de que 2BC pode ser escrito como B ao quadrado mais C ao quadrado, né, eu tenho que esse BC ele se cancela aqui, ó, nos dois termos da equação. Né? Se eu aplico esse produto notável aqui, ó, fica B ao quadrado é igual a 2BC mais C ao quadrado. Né? Olha só, isso se cancela com isso, portanto, o meu A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Bom dia. Então, quais são as aplicações que a gente tem? Ixi, aplicações diversas, tá? A primeira é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado eu faço o teorema de Pitágoras, normal, né? Olha só, aqui eu tenho o meu lado L, aqui eu tenho o meu lado L, aqui eu tenho o meu lado L, né? E aqui eu tenho minha diagonal. Então, se eu fizer Pitágoras aqui, ficaria L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado, né? Então, eu ficaria com 2L ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado. Quando eu extrair essa raiz, eu vou achar que a diagonal de um quadrado sempre vai ser L raiz de 2. Sempre isso aqui, ó, gente. Então, Juan, vou fazer Pitágoras toda vez que eu achar um quadrado e fazer a diagonal? Não.
É mais fácil decorar isso aqui e pronto. Tá? Se não lembrou qual é, aí você faz Pitágoras. Só que aí já tem que estar instinto na mente de vocês para a gente fazer mais rápido. Tá? A altura de um triângulo equilátero, né? A gente sempre faz aí, faz e refaz, sempre mostro para vocês. E a altura de um triângulo equilátero a gente obtém pelo teorema de Pitágoras. Como assim, Juan? A gente pega isso aqui, ó. Já que o triângulo equilátero todos os lados são iguais, então todos os lados são igual a L, a gente tem que aqui é L sobre 2. Certo? Então, se a gente fizer teorema de Pitágoras com esse ângulo reto aqui, quando a gente traça a altura do triângulo equilátero, né? Eu tenho que de parte aqui na metade, então eu tenho L ao quadrado, né? Que é a minha hipotenusa, ó, L ao quadrado, vai ser igual a L dividido por 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Olha só, isso aqui vai dar L sobre 4. Tá vendo? L sobre 4 dá isso aqui. Quando eu passo subtraindo, fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Faço o MMC, ó. 4, 4, não é isso? 4 menos 1, 3. Então, 3L ao quadrado sobre 4. Quando eu passo a raiz, ó, raiz de 4 é 2, sai fora da raiz. Raiz de 3 continua. Raiz de L ao quadrado sai fora da raiz. Então, ó, por isso que a altura de um triângulo equilátero a gente sempre escreve como L raiz de 3 sobre 2. A partir de quem? A partir do teorema de Pitágoras. Tá? Bom, eu posso tirar a raiz dos dois lados na fórmula de Pitágoras? Não. Por que a gente não pode tirar a raiz dos dois lados na fórmula do teorema de Pitágoras? Olha aqui, ó. Mas é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Porque aqui tem uma soma, né? Então, é como se aplicasse a raiz aqui, ó. Beleza, a raiz daqui daria para fazer. Só que a raiz do lado de cá tem uma soma, aí eu não conseguiria tirar essa raiz. Então, ficaria aqui A, seria a raiz, né, de B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então, não consigo tirar a raiz dos dois lados da equação, não. Tirar o quadrado dos dois lados da equação, tá bom? Porque eu tenho uma soma ali. Beleza. E quais são as relações que eu tenho das relações trigonométricas que eu tenho no triângulo? Eu tenho o seno, o cosseno e a tangente, né? E a gente consegue relacionar muito bem isso porque o seno sempre é o cateto oposto, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ó, o seno desse ângulo C seria o cateto oposto C sobre a hipotenusa A. O seno desse ângulo B seria o cateto oposto, ó, B sobre minha hipotenusa. Olha, o cosseno desse ângulo B. Cosseno é o cateto adjacente. Ó, por que é adjacente? Porque adjacente que está ao lado. Ó, ao lado do ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo C. Adjacente, ó, B dividido pela hipotenusa. E aqui a gente percebe, né, que no triângulo o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Tá vendo? Ó, o seno desse é o cosseno desse ângulo aqui. E assim por diante, né? O cosseno desse é o seno desse ângulo aqui. Tá vendo? A gente tem essa relação aí no triângulo retângulo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a tangente. Por quê? A tangente é a mesma coisa de eu pegar o cateto oposto, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no caso desse ângulo C, cateto oposto, ó, C sobre B. No caso desse ângulo B, cateto oposto B sobre C, que é o cateto adjacente. Então, Juan, quem é adjacente e quem é o oposto? Adjacente, gente, significa que é o lado. Oposto, o que está do outro lado. Então, sempre oposto é o que está do lado contrário, tá? Sempre oposto é o que está do lado contrário. Ó. Oposto, oposto e oposto. Tá vendo? Beleza. Outra relação que a gente pode determinar é que a gente tem alguns ângulos notáveis que a gente já conhece.
né, que são os valores de 30, 45 e 60 graus. A gente até monta aquela tabelinha, né, que é 30, 45, 60, a gente fala, e o seno é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, e o seno é 3, 2, 1. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, e raiz onde não tem 1, olha aqui, ó. E a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, né? Eu esqueci a outra parte da música. 1 raiz de 3, e não sei o que, não sei, eu não sei a música, acabou. Esqueci a música, mas é assim, ó. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, tá vendo? Montando esse conjunto de números aqui do seno. Depois tem 3, 2, 1, montando esse conjunto de números aqui, todo mundo dividido por 2. E olha só, a tangente, ela é diferente, né? A gente tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3 o valor, são os valores da tangente aqui. A gente já estudou lá em círculo trigonométrico, para quando a gente tem os ângulos de 0 grau, né, que aí não forma, lembra só, não forma um triângulo retângulo, e para quando a gente tem ângulos de 90 graus, que também pode ser utilizado para triângulo retângulo, só que não faz muito sentido, né? Por quê? Porque o seno de 90 aqui a gente vai ter 1, o cosseno a gente vai ter 0, e a tangente a gente vai ter 0 também. Tá? Na verdade, a tangente a gente tem que não existe. Não existe. A tangente de 90 graus. Beleza? Só para relembrar aqui na memória de vocês, né? A gente vai passar por isso aqui de novo. E aí a gente tem as relações entre seno, cosseno e tangente. Né? Já mostrei para vocês que o cosseno de um é igual ao seno do outro, mas ainda queria mostrar para vocês é que se eu dividir o seno pelo cosseno, eu tenho o valor da tangente. Né? O seno dividido pelo cosseno tem o valor da tangente. E é importante eu estabelecer essa relação aqui, ó, né? A relação fundamental que eu chamo. Quando eu pego o seno de um ângulo, quando eu pego o seno de um ângulo ao quadrado, mais o cosseno desse ângulo ao quadrado, isso é igual a 1, eu acho aqui minha relação fundamental. Por que, Juan, você está falando isso? Vamos pensar assim, ó. Quando eu faço o teorema de Pitágoras, né, eu tenho aqui a ao quadrado. Tem alguma tecla que está apertando aqui sozinha. Eu tenho que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? Só que eu ainda poderia escrever esses números na forma dos ângulos. Né? Por exemplo, posso escrever A como sendo a hipotenusa normal, né? Eu posso escrever aqui as relações, por exemplo, o cateto oposto, né, o cosseno de A, cosseno do ângulo B, eu posso escrever como quem? C sobre A. Certo? O seno de B. O seno de B vai ser quem? B sobre A. B sobre A. Então, se eu for reescrever aqui cada ângulo, se eu for escrever aqui o C e o B em função do cosseno, né? Olha só, se eu fosse reescrever aqui multiplicando cruzado, eu ficaria com C é igual a vezes o cosseno de B. E aqui eu ficaria com B é igual a A vezes o seno de B. Seno de B. Olha só, gente. Eu escrevi A e escrevi C e B em função da minha hipotenusa. Né? Então, ó, se eu substituísse o valor de C e o valor de B aqui, ficaria como A ao quadrado é igual a B ao quadrado, só que B é A vezes o seno de B ao quadrado, mais C ao quadrado, mais A vezes o cosseno de B, A vezes o cosseno de B ao quadrado. Quando eu faço isso, presta atenção, ó. Eu fico com A ao quadrado vezes seno ao quadrado de B mais A ao quadrado
né, vezes o cosseno ao quadrado de B. O que eu posso fazer? Tem A em comum todo mundo. Então, eu posso dividir todo mundo por A. Então, ficaria 1 é igual a seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Em um ângulo, em um triângulo aí, se eu tiver o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso vai ser igual a 1. Né? Essa é a minha relação fundamental, que ele demonstra aqui nos exemplos para vocês. Tá? Eu demorei isso tudo para mostrar para vocês que essa relação no triângulo retângulo ela é válida. Tá? E aí a gente tem, ó, isso aqui é válido, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno de quadrado de um ângulo é igual a 1, e o cosseno de alfa vai ser igual ao seno de 90 menos alfa, e o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui, ó, que o cosseno de 60, ele é igual ao seno de 30. Ele está falando aqui que o seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30, tá? Dentro do triângulo retângulo. Por quê? Porque esses ângulos são complementares, galera. Isso é importante para a gente entender aí, tá? Vamos prosseguir fazer uns exercícios aqui. Ele pede aqui, ó, qual o valor dessa expressão aqui? Né? Qual o valor dessa expressão? E ele te dá aí os valores numéricos, os valores notáveis, né, desses ângulos. Vou aguardar um pouquinho e fica aguardando no chat aí a resposta. O que vocês acham? Qual a expressão que é A, B, C ou D? Aí já me mandaram a resposta aqui. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso aí, Arthur, isso aí, Letícia, certinho. Isso aí, Juan. Aí, galera, vamos lá. Nessa questão. Né? Muita gente já respondeu rapidão, isso aí. O que a gente faz? Ó, cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Seno de 30. Seno de 30 é meio. Lembrando a tabela. Dividido pelo cosseno de 60. Então, vou multiplicar pelo inverso, tá? Cosseno de 60 é a mesma coisa do seno de 30. Então, o inverso de meio vai dar 1 sobre 2. Então, a conta que a gente tem é essa aqui, ó. Né? Eu tenho essa soma de fração, essa soma aqui, ó, vai me dar raiz de 2 mais o meio da raiz de 2
mais 1, né? Raiz de 2 mais 1, né? E, obviamente, eu vou simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui, que está multiplicando toda a minha expressão, tá? E aí, eu tenho como alternativa correta a alternativa A. Questão 2, vamos lá. A figura representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão e a mesma altura. Se AB, né, isso aqui tem 2 metros, o ângulo alfa mede 30 graus, ele está querendo saber qual a medida de cada degrau. Né? Qual a medida de cada degrau. A extensão, né? Esse valorzinho aqui, ó. Tem todos a mesma altura e ele quer saber qual a extensão de cada degrau. Isso aí, Letícia. Certinho. Sei, Júlia. Vamos lá, galera. Ele pediu a extensão de cada degrau, né? Então, ele está querendo saber isso aqui, ó. Essa medida aqui. Então, é só a gente ver. Se isso tudo aqui tem 2, se isso tudo aqui tem 2, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, 2 dividido por 6 é o meu valor do meu cateto oposto. 2 dividido por 6. Já acompanharam aqui onde é que eu vou chegar? É que eu tenho vários triângulozinhos aqui, ó. Né? Ó. Beleza, então eu já achei a medida do meu cateto oposto. O ângulo é o mesmo em todos eles. Então, quando eu pego 2 e divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, eu acho a medida desse cara aqui. Eu vou fazer agora em vermelho, ó, desse cara aqui. Beleza, achei a medida dele. Eu quero descobrir isso aqui. Só que ele já me deu esse ângulo, que é 30 graus. Qual relação que eu uso, que eu tenho, que eu vou usar o cateto oposto e o cateto adjacente? Né? Ou até mesmo, falaram assim, eu já sei, olha só,
falaram assim, eu já sei que isso aqui é dividido em 6 partes, isso aqui é 2, né? Qual a relação que eu uso para achar todo esse cara aqui? E eu sei que vai ser dividido por 6, né? É a mesma conta. Eu sei que aqui vale x e que meu ângulo. Qual a relação que eu vou usar aqui, gente? Qual a relação trigonométrica? Pensa aí. Que eu uso o cateto oposto e o cateto adjacente. Não se escrever adjacente mais não. Adjaz tem S? Não sei. Oposto ou IA, né? É a tangente, né? E a tangente de quem? A tangente de 30. Qual o valor da tangente de 30? A gente viu lá na tabelinha, né? Que era a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual ao cateto oposto, que é 2, dividido pelo meu cateto adjacente, que é x. Né? Olha só, 2 dividido por x. Beleza. Então, se eu achar o valor de x aqui, que é o valor total, vou achar que x vai ser igual a 6 dividido por raiz de 3. 6 dividido por raiz de 3. Se eu racionalizar aqui, eu vou ficar com x, que é igual a raiz de 3, né? 6 raiz de 3 sobre 3. Como eu sei que esse valor aqui está dividido em 6 partes, ó, está dividido em 6 partes, é só eu dividir por 6 também, que eu vou achar o comprimento de cada degrau, certo? Ou seja, eu posso fazer tanto com a relação assim, quanto com a relação assim. Quando eu divido isso aqui por 6, vai ficar aqui, ó, esse 6 vai simplificar, raiz de 3 sobre 3, alternativa é. Tá bom? Raiz de 3 sobre 3, alternativa é. Pegaram aí, gente? Vamos para a próxima. Questão 3. Quem já terminou, faz a 4. Então, ó, questão 3. Um observador a 100 metros de um forte, com a cabeça ao nível da base da testa, enxerga o topo de uma torre inclinada e a cabeça com um ângulo de 30 graus, a altura da torre é. Então, ele está falando isso aqui. Ó. Tem um observador aqui a 100 metros de uma torre. Então, está a 100 metros de uma torre, com a cabeça em um ângulo inclinado de 30 graus. 30 graus, e ele quer saber a altura da torre. É que ele consegue enxergar o topo. Isso aqui é 100 metros. Ele pergunta aqui, qual a altura da torre? Como é que vocês vão fazer isso aqui? Isso aí, Felipe. Isso aí, Juan. Certinho. Isso aí, Júlia. Isso aí, Arthur. Galera, olha só. Mesma coisa que a gente fez no outro.
Se isso aqui é a altura que eu quero, né? Isso aqui é a altura, única relação que eu vou expressar o cateto oposto e o cateto adjacente é minha tangente, certo? Então, a tangente de quanto aqui? A tangente de 30. A tangente de 30 vai ser o cateto oposto, que é o meu H, dividido pela meu cateto adjacente, que é 100. Então, ó, se eu vou passar esse 100 multiplicando, H vai ser igual a quanto? H vai ser 100 vezes tangente de 30. Letra A, dado em metros. Tá? Tranquilo aí? Conseguiram entender? Então, seno não é, cosseno não é, e aí ficaria com A, D e E, para ver qual das questões seria. Como ele me deu o ângulo de 30, eu uso o valor do meu ângulo de 30, tá bom? Número 4. O perímetro em centímetros do pentágono, né? Pentágono penta da figura é igual a. Então, ó, ele deu aqui que é 4, 4, 4, 4 e ele quer saber o perímetro, ou seja, ele está querendo saber que medida é essa aqui, ó. Essa medida de PA, para que você encontre aí o perímetro desse. Como é que vocês vão fazer isso aqui, gente? Como é que vocês fariam isso aqui? Não tem tempo para vocês pensarem aí. Isso aí, Júlia. Certinho. Muito bem. Certinho, Lei. Ainda o pessoal tá com a câmera desligada aí. Sou, tá por aí. Luiz Gustavo, LG. Gabriel. Nicole. Pessoal, eu tô indo muito rápido na matéria? Ou vocês estão conseguindo acompanhar? Isso aí, Felipe. Se eu estiver indo muito rápido, fala aí para mim no chat, tá? Não fica com dúvida, não. Beleza. Isso aí, Marcelo. Vamos lá, galera. Estão conseguindo? Isso aí, Nicole. Isso aí, Júlia. Muito bem.
Podemos? Olha só. Nessa questão aqui, galera, a gente vai ter que achar a hipotenusa de cada um deles. Ó. Porque se eu acho a hipotenusa desse aqui, eu consigo achar a hipotenusa desse. E se eu acho a hipotenusa desse, eu acho esse aqui. Então, quando eu faço 4 e 4, né? Logo, isso aqui seria um quadrado, então isso aqui seria a diagonal do quadrado, que daria 4 raiz de 2. Beleza. Aí eu faria, como isso aqui é hipotenusa, esse aqui ficaria 16 ao quadrado, né? Ó, 4 ao quadrado, que dá 16, mais 16, né? Que daria vezes 2, né? E eu queria saber a raiz disso, né? D ao quadrado. Beleza, 16 mais 16, 32, mais 16 na 48, certo? Então, 48 é igual ao meu D ao quadrado. Logo, meu D seria a raiz de 48. D é igual a raiz de 48. Vou deixar assim, vou fazer conta que ele agora não. Raiz de 48. O que eu vou fazer agora? Vou achar o resultado. Né? 4 ao quadrado dá 16, mais raiz de 48 ao quadrado, que dá 48. E isso é igual a meu D. Né? Então, ó, 18 mais 48, isso vai dar 64. Né? 64 é igual ao meu D ao quadrado. 64, que é igual ao meu D ao quadrado, logo o meu D vai ser quanto? Vai ser 8. Não é isso? Beleza, meu D vai ser 8. Ele pediu o quê? Ele pediu perímetro, não é? Então, o perímetro vai ser 4 mais 4 mais 4 mais 4, que vai me dar 16. 16 mais 8, que vai me dar 24. Tá bom, galera? Beleza? Então, a gente achar o quê? As hipotenusas desses triângulos aqui. Vamos para o próximo. Questão. A gente parou na 4, questão 5. Não sei, muita gente já deve ter adiantado aí. Questão 5, ele fala o seguinte, deixa eu olhar a hora. Só acaba 9:05. Tá. 3 triângulos equiláteros de lado 1 centímetro são enfileirados como indicado na figura. Aí eu coloco os 3 triângulos equiláteros aqui. Nessas condições, determine o seno do ângulo θ. Então, como é que a gente faz para determinar o seno do ângulo θ aqui? Aí ele fez essa relação aqui, ó. Isso, esse, esse. Qual vai ser o valor do seno do ângulo θ aí? Se esses 3 triângulos são equiláteros. De lado 1. Tá? Ou seja, isso é igual a 1. Olha atentamente para isso aqui. Ó.
quanto que vai valer essas medidas agora. Galera, eu vou finalizar nossa aula aqui, mas prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Isso é a altura desse triângulo equilátero. Isso aqui, você consegue achar o valor, né? Porque se isso tudo é só esse pedacinho aqui vale meio. Olha só, como é que você acha o seno, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa? Você consegue achar a hipotenusa de alguma maneira aqui, beleza? Vamos pausar nossa aula aqui, finalizar. E até a aula de amanhã. A gente vai fazer alguns exercícios, terminais de aprendizagem e fazer sessão Enem. Beleza? Então, ó, beijo para vocês. Ah,